Olá, gente, bem-vindo aqui na França. Hoje eu vou falar para vocês sobre como viajar pela França pedindo carona. Sim, é possível pedir carona aqui na França. Vamos falar sobre isso, sobre os perigos, sobre como fazer estrategicamente para poder se locomover pela França e talvez até pela Europa pedindo carona. Vamos lá? Bom, gente, pode parecer ousado, pode parecer atrevido da nossa parte querer pedir carona, sabendo que no Brasil a gente não pede carona porque é perigoso, ou parar pra pegar uma pessoa no meio da rua, né? Ou que a pessoa que nos acolha no carro dela faça coisas horríveis com a gente. A gente aprendeu no Brasil a se proteger e a desconfiar de todo mundo, de tudo, o tempo todo. Aqui na França não é assim. Inclusive, quando eu cheguei aqui na França, eu fiquei super surpresa do fato que a gente podia fazer as compras e pagar nós mesmas num caixa eletrônico sem uma pessoa ali recebendo as compras da gente. Que a gente que pesava os legumes, que a gente que tinha que comprar o nosso ticket de ônibus, nosso ticket de trem, compostar e entrar dentro do ônibus sem que tenha alguém verificando que a gente está fazendo aquilo mesmo. Na Europa, eu acho mais assim, no geral, tem essa coisa de tipo confiar até que nos digam o contrário. No Brasil é mais ou menos o contrário, a gente desconfia até que nos provem o contrário. Então, eu sempre fiquei assim com o pé meio atrás sobre viajar pela Europa fazendo stop, auto-stop, como a gente chama aqui, que é pedindo carona, botando o dedinho na rua, assim, o polegar para pedir carona. Mas muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas fazem isso aonde? Geralmente as pessoas fazem em pequenos trajetos, por exemplo, pessoas que moram para fora, para o interior, quando tem que fazer uma rota grande, que não tem ônibus, que não tem transporte, as pessoas pedem carona e geralmente o pessoal que passa tá indo naquela direção, só tem aquela direção, pega. Avança um pouco a pessoa ali do caminho, pelo menos um pedaço, né? Aqui onde eu moro também se faz muito, porque aqui é uma região montanhosa, né? Então dá pra subir a pé, mas às vezes são quilômetros e quilômetros em subidas assim, super íngremes. Então o pessoal que mora na montanha, que não tem carro, ou alguém que vai visitar, alguém que tá lá em cima, ou por alguma questão, por alguma razão pessoal, a pessoa se coloca embaixo da subida e pede carona. Mas também tem os aventureiros, como eu, como alguns amigos meus, que pedem carona, que viajam pedindo carona. Eu vou falar pra vocês então um pouco dos conselhos que eu tenho pra quem quer viajar aqui pela Europa pedindo carona. Se você não quer pedir carona, você quer viajar de uma maneira barata também, eu fiz um outro vídeo explicando algumas maneiras de viajar barato pela Europa. Nesse vídeo então eu vou falar sobre o stop e eu vou dar alguns conselhos agora aqui pra vocês de como fazer isso de maneira segura e eficaz. Bom, a primeira coisa que tu tem que saber é aonde tu vai, né? Ou se tu não sabe pra onde tu vai, que tu quer seguir a direção de quem te leva, também isso pode ser interessante, mas tu tem que ter, eu acho, na minha opinião, que o ideal é ter uma carta, né, impressa, um mapa, né? Uma carta, a carta seria um mapa, desculpa, que mapa aqui em francês diz carte. O mapa do local onde tu tá, pra direção onde tu quer ir e das rotas, né, que tem, né, nesse caminho, para tu saber exatamente quais as direções tu pode seguir. Aqui na França, se tu vai na biblioteca, eles te emprestam mapas, né? Eles te alugam mapas e tu também pode comprar por preço barato. E economiza também a bateria do telefone, porque tu fica olhando no Google o tempo todo no Maps, leva a bateria inteira e tu não sabe quanto tempo tu vai ficar andando de auto-stop, né? Então eu aconselho ter um mapa da região, do país, dos estados, enfim, da onde tu vai estar viajando pedindo carona. Uma vez eu fiz uma viagem daqui até a Bretanha, então são 10 horas de viagem, e eu tava pedindo stop num ponto estratégico, que eu vou falar isso pra vocês também, de pontos estratégicos, e um senhorzinho parou pra mim e me disse, eu vou pra Paris. Só que a rota pra ir pra onde eu ia, né, pra Bretanha, a metade da rota era em direção a Paris, então em algum momento ele deveria me largar, então eu falei pra ele, não, mas a rota de Paris é perfeita pra mim, você pode me avançar uns 200 quilômetros ainda e depois eu sair do seu carro. Então é bom saber aonde tu vai e quais as rotas possíveis pra fazer esse trajeto. A preparação primeiro, né? Preparação para fazer o auto-stop. Você tem que mostrar pra quem vai pegar você no meio da estrada que você é uma pessoa de segurança, digamos assim. A limpeza, né? Não estar assim com um jeito ou roupa suja ou... Minha galinha voou. Ou modo muito despojado, muito largado, muito sujo, que isso pode talvez te impedir de ser pego por alguém na estrada porque a pessoa tem medo ou
não tá afim de pegar uma pessoa que esteja suja no carro dela. Outro ponto importante nessa época é ter uma máscara, né, a máscara anti-Covid. Você pode não estar usando ela, pode estar só aqui embaixo para a pessoa ver o seu sorriso, ver o seu rosto, porque é importante na hora de pedir carona que a pessoa possa ver o seu rosto. O que tá acontecendo, gente, com minhas galinhas? Peraí, já voltei. Tava falando então da limpeza, da aparência. A aparência é importante, querendo ou não, porque a pessoa que vai te pegar no meio da estrada, pra ela é importante que você não mostre um perigo pra ela. Então, sempre ter um sorriso no rosto é importante quando tu vai fazer autostop. Tá vestido também não com roupa muito curta, mesmo que seja no verão, põe um shorts um pouco mais comprido, uma roupa que não seja muito sensual. Pra não dar ideia também pra quem tem mente podre no meio da estrada e parar e querer fazer besteira contigo. Não digo assim, usar casaco e calça comprida, né? Eu já fui verão fazer viagem de autostop e botei uma bermuda comprida, um pouquinho mais larga, uma camisetinha normal. Isso é importante. O mais fácil é ter uma plaquinha com a direção de onde tu tá indo, ou a cidade de onde tu tá indo, se é uma cidade grande, que as pessoas conhecem, porque às vezes tem cidadezinhas que as pessoas não conhecem, então dizem, nem sei onde é que é, a pessoa nem para e te pergunta onde é que é. Então, por exemplo, se tu tá indo pra Paris, aí tu coloca Paris, escreve numa cartolina com marca-texto, não é marca-texto, né? Marca-texto é transparente. É aqueles marcadores fortes, sabe? Tu marca Paris bem grande e tu fica lá pedindo carona, sempre com o dedinho assim, mostrando a pancarta. E isso ajuda muito, porque as pessoas às vezes não param porque acham que tu vai pra outro lugar ou porque elas pensam que só vai fazer algum trajetinho ali, não funciona. Então é bom ter uma pancarta e é óbvio que a cada vez que tu vai avançando, dependendo de onde tu vai, tu tem que trocar o nome, né? Porque se eu, por exemplo, quando eu fui de Grenoble até a Bretanha, eu não coloquei Bretanha. Bretanha é uma região super longe, então as pessoas vão dizer, meu Deus, onde é que, pra onde começa? A pessoa tá indo fazendo um pequeno trajeto. Então eu coloquei Clermont-Ferrand, que era, sei lá, 3 horas daqui, que é uma grande cidade. Aí depois quando eu cheguei em Clermont-Ferrand, eu virei a placa, tinha outra coisa escrito, eu botava etapas, né? Porque é mais fácil das pessoas pensarem que elas podem te ajudar. Senão elas pensam, ih, ela vai longe, nem adianta eu pegar ela pra fazer 50 quilômetros. Mas sim, gente, adianta. Então é bom ter, não vou dizer pra tu sair aí com 20 pedaços de cartolina na mão, pega um pedaço de cartolina onde tu pode dobrar em 2 e colocar 2 nomes de um lado e 2 nomes do outro, e depois folha dobrada, branca, na tua sacola, porque não pega muito espaço, e sempre levar o marcador, né, o hidrocor forte, para escrever o nome dos novos lugares onde tu precisa ir. E é óbvio que se tu não tiver mais folha, pensa que em qualquer lixo tu pode encontrar uma cartolina também para escrever. Mas é importante. Agora, se for pequenos trajetos, né, tipo para subir na montanha, como eu falei, não precisa de uma cartolina, porque é a direção, a única direção que tem. Quando eu fui pra Ardèche, lá que vocês já viram vários vídeos no Instagram da casa de Ardèche, da casa de campo, eu fui de trem e tem uma parte, o trem não leva até a casa lá, porque é no meio do mato, né? Então ele leva até um espaço que tu tem que caminhar um pouco e depois sobe. Então eu sempre caminho uns 2 quilômetros até um pedaço lá que bifurca pra direita, pra esquerda, pra tudo que é lado. E aí aonde sobe eu fico assim, ó, pedindo carona sem cartolina, sem plaquinha, e as pessoas me levam até pelo menos um pedaço do caminho, porque é a única rota que tem, não tem como fazer outra volta. Qualquer coisa, se a pessoa for dobrar à direita em algum momento, ela me deixa ali naquela bifurcação e eu tento de novo. Tem que saber que tem que ter paciência, gente. Pra pedir carona, você tem que ter paciência. E então, o ideal é sair cedo também. Se tu tem aí uma viagem, por exemplo, quando eu fui pra Bretanha, que eu fiz 10 horas de viagem, eu saí às 8 horas da manhã, porque é verão aqui, às 10 da noite tá dia ainda. Então eu pensei, bom, qualquer coisa eu fico no meio do caminho, pego um albergue no meio do caminho, enfim. E no final das contas eu consegui fazer tudo de uma vez só, 10 horas, e foi indo pouquinho a pouquinho, mas então saia cedo se tu tem uma longa viagem pra fazer. Pensa em lugares estratégicos, né? Eu falei pra vocês que eu ia falar de lugares estratégicos, então vamos lá. Depende realmente de onde você vai. Se é um lugar muito longe, o ideal é sempre estar perto de saídas de autoestrada, porque as autoestradas vão mais rápido e tem pedágios. Pedágio é um lugar estratégico aonde é proibido
pedir carona, mas aonde muita gente faz, eu sempre fiz, nunca fui parada por polícia, mas às vezes pode ter polícia, então não faça se você vê a polícia. Depois do pedágio tem uma parte onde o pessoal estaciona para fazer uma pausa, ou para fazer xixi, ou para fazer troca de passageiro, essas coisas assim, então fique ali se você vê que tem algum controle de pedágio. Se não tem controle, se vocês verem, vai ser o meu conselho, tá? Se vocês veem que não tem polícia ali, eu fico sempre um pouco antes que a pessoa pague o pedágio, porque aí os carros ficam parando um atrás do outro e tu tem tempo de mostrar a plaquinha, de dar um sorriso, a pessoa tá ali, o carro tá parado, a pessoa a pessoa na frente tá levando um tempinho pra pagar o pedágio, a outra tá esperando. Então, as pessoas têm uma paciência nesse sentido, nesse caso. E é um tempo que tu tem pra olhar pra pessoa, tentar ter uma confiança, dizer, você não vai pra tal lugar, conversar um pouquinho, e insistir ali pra que as pessoas te peguem. Então, o pedágio eu acho um lugar estratégico. Outro lugar estratégico no meio da estrada, por exemplo, as paradas onde tem estação de gasolina e onde tem também local pra fazer xixi, pra ir no banheiro, comer, essas coisas assim. Mas pense sempre em estações, grandes estações. As pequenas não tem muita gente. Estações onde o pessoal só vai no banheiro e faz piquenique, às vezes tem 3 carros que passam em 1 hora, então você arrisca de ficar ali o tempo todo. Então o ideal é realmente que te deixe numa grande estação. Tem muitas estações de beira de estrada, tá? Então isso não é nenhum problema. Se tu tá no meio de uma grande cidade, o ideal é sempre ir mais para as periferias da cidade, para tentar ir para uma saída de autoestrada ou saída de rota nacional, e não no centro da cidade. É super difícil conseguir carona. Então se tu veio e tá viajando, foi ali pro centro para aproveitar, ficou um dia ali, no dia seguinte quer continuar a viagem de carona, pega um ônibus que te deixe no limite com a saída da cidade, porque é mais fácil de tu conseguir carona. Também não tenha medo, porque às vezes você tá no estacionamento e tem alguns carros saindo, pergunta pra pessoa, você vai pra tal lugar, você poderia me levar? Uma vez eu voltei de viagem com meu namorado num aeroporto em Lyon, e a gente tinha deixado o carro na cidade de Lyon. O aeroporto de Lyon e a cidade de Lyon são bem longes, assim. E aí ele queria buscar o carro pra vir me buscar, ou a gente ia até o carro. E aí a gente viu que tinha gente saindo e indo embora, né, com outras pessoas que vieram buscá-los. E aí a gente perguntou, vocês estão indo pra Lyon? E a pessoa disse, tamo, não sei o que. Vocês poderiam levar a gente, porque a gente tá com um carro lá na cidade. Aí eles levaram a gente, sabe? Então não tenha medo de pedir. Quando você faz autostop, você não pode ter medo, você tem que ter coragem, você tem que ter um sorriso, você tem que pedir. É pedir em chão mesmo. É isso aí, é assim que funciona. Uma vez eu fiquei esperando muito tempo numa estação, como eu falei pra vocês, estação e tal, onde os carros estão estacionados, porque o pessoal foi fazer uma pausa no meio da estrada pra comer, pra ir no banheiro e tal. E eu tava fazia 1h30, 2 horas que eu tava ali esperando, pedindo carona, e não conseguia carona. Então o que eu fiz? Eu fui olhar a placa de matriculação dos carros, porque aqui na França a imatriculação dos carros é do departamento de onde eles vêm. Então, como era tipo final de férias, eu fui esperando as pessoas virem pro carro e perguntando, você tá indo pra tal lugar? Me leva. E às vezes tinha espaço, às vezes não tinha, então isso também é uma estratégia, mas não é confirmada 100%, né? O ideal é cada vez que você vê uma pessoa entrando no carro, você vai e pergunta. Então o ideal é sempre ser muito simpático, perguntar, onde é que você vai? Eu tô aqui viajando, eu tô tentando voltar pra minha casa, ou tô indo pra tal lugar, tem algum espaço pra mim e tal? Você quer que eu coloque a máscara, né, contra a Covid? Então, tem tudo isso, tenta ser simpático. Se tu tá no meio da estrada e tu vê um carro que para pra ti, mas tu não sente segurança, tu tem medo, ou tu pensa que essa pessoa não te inspira segurança, tu pode dizer, não, obrigada, eu vou esperar o próximo. Diz, não, onde você tá indo não me avança muito, ou não, muito obrigada, eu vou esperar o próximo. Não tenha medo de dizer, não, eu vou esperar o próximo. Tá? Porque o importante é essa segurança também. E, inclusive, se você entrar num carro que você não sabia se tinha segurança ou não tinha segurança, e aí no meio da viagem te deu conta ali que o cara tá meio chato, a moça tá meio chata, incisivos em pedir alguma coisa, em querer algo mais contigo, né? Abusar um pouco pesados, não tenha medo de dizer, não estou interessado, interessada. Dizer também, se você puder me deixar na próxima parada, na próxima estação, eu agradeceria, sabe? Porque é importante também não pensar que você está devendo algo para essa pessoa. Você pediu carona. Se a pessoa aceitou de te dar carona, você não deve nada para essa pessoa, entendeu? Então saiba dizer não e ser firme nas suas decisões.
No final desse vídeo eu vou contar pra vocês algumas das experiências ruins que eu tive, mas não foram assim, não me traumatizaram a ponto de eu não fazer mais stop. Eu adoro viajar de stop, eu faço sempre stop. Inclusive, ontem eu fui com a Marie, a pessoa com quem eu moro, no Rio, aqui perto de casa, uns 30 minutos de casa de carro, e a gente foi de stop e voltou de stop. Como é uma cidade, quase na cidade mesmo, a gente fez pequenos trajetos, a gente foi com 4 ou 5 carros e voltou com 3 carros. Então, as pequenas experiências ruins que eu tive não me bloquearam para continuar fazendo stop, porque eu soube dizer não, porque eu soube lidar com a situação e porque as pessoas também não eram muito perigosas, eram chatas, mas não eram muito perigosas. Mas no geral, em porcentagem, é um tipo de pessoas que me aceitaram no carro delas e que tentaram me propor algo de indecente, é muito pouco a porcentagem em relação às outras pessoas que são gentis e que querem só te dar um serviço, que é te levar de um ponto A a um ponto B. Se além disso tu ainda tem muito medo, diz pra um amigo que tu vai viajar de carona e que tu vai enviando pra ele os carros, os locais, os momentos, as tuas paradas, as etapas da tua viagem. No caso de alguma coisa acontecer ou de algo de pior acontecer, pelo menos as pessoas têm alguma indicação de onde você esteja, de onde esteja indo e com quem e quando. Inclusive quando tu entrar no carro, tu diz, eu tô num carro branco, marca tal, fui pega em tal lugar, e se ainda assim tu conseguir ver o número da placa, tu diz, o número da placa é tal. Mas enfim, isso é só se você tem muito medo mesmo. Quando eu viajei, eu tinha sempre comigo uma faca na minha bolsinha de tiracolo, mas que eu nunca precisei usar. Mas é essa coisa de brasileira, né, que chega aqui e diz, como assim viajar de autostop, gente? Então sim, eu tinha minha faca sempre comigo de tiracolo, no caso de eu precisar salvar minha pele, né? Eu falei de tentar começar cedo quando tu faz uma grande viagem, mas às vezes acontece ali da viagem levar um tempo e tu precisar fazer um stop de noite porque não tem outra opção. Aqui o stop é super falta de opção, fazemos stop, né? Porque não é assim que nem no Brasil, chama um Uber. Não tem Uber aqui como tem no Brasil. E o Uber aqui é caro e só tem nas grandes cidades. Então o stop é a solução miraculosa de todo mundo aqui quando chega tarde num local, né? Ou quando não tem como ir até um local, como eu falei pra vocês, quem mora na montanha e, sei lá, o carro estragou e tem que voltar pra casa. Enfim, o auto-stop é uma solução que funciona muito. Inclusive tem até barco stop e ouvi falar que tem avião stop, mas é mais complicado. Mas barco stop também, tu pode viajar de barco pedindo para as pessoas que estão saindo no porto, assim, me leva contigo. Mas eu acho que é um pouco mais difícil do que carro, porque carro tem tudo que é lugar, circula o tempo todo. Mas enfim, o que eu ia dizer pra vocês é que tem que tentar sempre estar visível. Por exemplo, se for à noite, fique num local onde tem luz, bastante luz. Porque eu uma vez fui fazer stop, teve uma época que teve uma tempestade de neve e eu tinha que voltar de Grenoble pra uma casa, um chalé que a mãe do meu namorado tinha alugado lá pra gente ficar. E aí não tinha muito trem porque árvores tinham caído com a tempestade no meio dos trilhos, não sei o que. Então eu tive que pegar um ônibus, esperei 2 horas pro ônibus, só que aí o ônibus não levava lá ainda onde eu tinha que ir. Então eu disse, não, mas depois do ônibus eu peço carona e chego aí. Só que tava noite e eu fui avançando, digo, vou caminhando até só que, gente, não tinha luz. E aí eu fiz stop no momento em que não tinha luz e eu quase fui atropelado umas 2 vezes. Eu disse, não, eu vou voltar. Aí voltei para um local que tinha mais luminosidade e aí consegui que alguém me pegasse, porque as pessoas me viam, na verdade. Então tente sempre estar visível, porque é muito perigoso não estar visível. Então tente ao máximo não precisar fazer autostop à noite. É complicado, as pessoas não fazem autostop primeiro porque elas não conseguem te ver, então já é difícil de inspirar confiança, e segundo porque é perigoso pra você também, pra tua saúde, pra tua vida, né, de ser atropelado aí por um carro à noite. E também de não conseguir chegar no destino e se é 2 da manhã tu tá ali ainda pedindo carona. Falando ainda de lugares estratégicos, é muito importante que não seja num lugar onde as pessoas dirigem muito rápido, até porque em rota autoestrada é proibido, assim, tipo no meio da autoestrada, onde no Brasil a gente anda de bicicleta, é proibido aqui na França andar de bicicleta, conduzir motinho e caminhar, inclusive, que eu sei que no Brasil as pessoas até atravessam a autoestrada a pé, né? Não sei se é legal, mas aqui não é possível. Também nas autoestradas é complicado, pense sempre ou num local onde tem um semáforo ou em algum local onde as pessoas diminuem a velocidade. É mais fácil de parar, já que estamos falando de parar, que depois de ti, assim, atrás de ti tem um espaço onde o carro possa parar. Porque se for um lugar onde a pessoa não tem como parar, não tem como eu te pegar, porque ela precisa parar, né?
Pode parecer besta como conselho, mas é um conselho que é necessário saber, porque às vezes a gente não pensa nas coisas bestas, claras e evidentes pra nós. Pensa também, né, como tu não sabe quanto tempo tu vai ficar, de não ficar em pleno sol, pra não pegar insolação mesmo, gente. Esse é um conselho mais de mamãe mesmo, né, não pegue insolação. Porque tu não sabe quanto tempo tu vai ficar ali esperando. Então, pensa num local estratégico, onde os carros vão mais devagar, onde eles podem parar depois e onde você não vai morrer de calor. Leve muita água. Como eu te falei, tu não sabe quanto tempo tu vai ficar aí. Uma coisa muito importante, quando tu pede carona e quando alguém te pega na carona dela, não durma ou fique em silêncio o tempo todo, porque a pessoa tá ali te ajudando, né? A ideia é você ser simpático. Ah, você não vai chegar, entrar no carro, dormir, né? Ah, não tem 2 horas de estrada, vou dormir. Não, gente, a pessoa tá te ajudando, não é pra você entrar no carro e dormir. É pra passar um pouco de tempo com você, é pra dizer, ah, que legal, que na França as pessoas gostam disso, de ter gente no carro pra conversar e tal. Então tu diz, ah, e aí, o que você faz? Ah, você tá de férias? Você tá voltando pra casa? Você trabalha em quê? Ah, tu é músico? O que você toca como instrumento? Sabe, conversar. Aí, claro, já me aconteceu de um senhorzinho me levar de stop, né? E o senhorzinho não falava nada. No início eu conversei, puxei um papo, ele respondia, mas ficou em silêncio. Tá, aí fiquei em silêncio também. Aí eu fiquei assim, piscando, né, o olho. E o cara disse pra mim, ah, mas se você quiser dormir, dorme aí, descansa. Aí eu não conseguia dormir, gente, né? Ele me inspirava confiança, não tinha medo que o senhor fosse fazer alguma coisa comigo. Mas eu ficava mal dessa coisa de, tipo, deixar o senhor conduzindo e eu dormindo. Porque, gente, autostop não é táxi, tá? Pense nisso, é uma ajuda que a pessoa tá te dando ali pra continuar a tua viagem. Bom, vou contar pra vocês então um pouco da minha experiência com a carona até a Bretanha, que foi essa viagem que eu fiz de 10 horas até lá. É muito engraçado porque tem pessoas tem senhoras que te pegam, né, e te levam e que nunca fizeram isso, nunca pegaram ninguém em autostop, mas elas ficam com medo porque tu é uma menina sozinha pedindo carona. Então elas têm medo porque ou elas têm uma filha que pode estar nessa situação, ou porque tu é sozinha, que pode ser perigoso. Então muita gente te pega porque eles pensam que pode ser perigoso. Então é mais fácil tu conseguir carona sozinha, primeiro porque é só um espaço que precisa, porque às vezes um caminhão tem só um espaço, ou a pessoa tá de viagem e tem só um banco disponível, já são 4 no carro ou 3 no carro. Então, uma pessoa só é muito mais fácil, sozinho é muito mais fácil de conseguir carona do que 2, 3, 4. Infelizmente, a sociedade é assim. Se tu é um homem sozinho, talvez seja mais difícil do que tu é um homem com uma mulher. Porque eu acho que um casal inspira mais confiança do que um homem sozinho. Mas eu acho que isso também depende muito da tua aparência, como eu falei. E é legal também ter uma mochila, porque a mochila mostra também que tu tá de viagem, né? Tu tá viajando. Mas então isso aconteceu muito comigo, de aceitarem eu no carro deles, porque estavam com medo que alguma coisa fosse acontecer comigo. Agora, outra coisa que aconteceu, assim, né, foi que as coisas ruins, foi um senhor que me aceitou no carro dele. E aí ele ficava me olhando, assim, do nada, sabe? Dirigindo. Aí, do nada, ele me olhava. Aí começou a me incomodar aquilo. Daí, quando ele me olhava, assim, eu virava a cara também e olhava pra janela. Como se ele estivesse olhando alguma coisa do vidro. E não eu. Tipo, olhando pra direita como se alguma coisa tivesse passado na rua, assim. Deu, ah, o que tu viu? O que tu viu? E ele me perguntava também, ah, tu tem filhos? Enfim, não sei o que ele queria saber em relação ao tamanho, perímetro do meu canal. Enfim, me perguntou se eu tinha filhos. E eu disse, não tenho filhos. E tu tem filhos? Eu passava a bola pra ele pra não ficar o cara querendo saber mais da minha vida íntima, porque eu achei meio chato. Isso achei meio chato. Senti ali que tinha uma coisa chatinha na relação. E ele, eu tenho filhos, mas eu não sou casado, eu sou solteiro. Eu pensei na minha cabeça, mas eu nem te perguntei, meu filho. Enfim, aí continuou falando. E ele falou, porque eu viajo muito, normalmente eu dirijo ônibus durante horas de viagem, não sei o que. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, é um homem que faz anos que não trepa, né? Já fiquei assim com medo. Mas ele não parecia agressivo, não senti que ele ia tentar algo comigo. Mas eu não estava confortável nessa situação. A um momento dado eu pedi pra ele, você pode me largar na próxima parada, né? E ele disse, tu não quer que a gente pare um pouco antes? Não quero que a gente pare um pouco antes. E ele disse pra mim, que pena, porque você me interessa. E eu disse pra ele, não é recíproco. E também eu não faço isso por isso.
E aí ele disse, ah, não, tudo bem, gosto não se discute, não sei o quê, e me largou e disse tchau, sabe? Enfim, então eu não corri perigo, eu tive uma proposta indecente que eu recusei e tudo passou normal. Então existe essa possibilidade de alguma coisa ruim, né, indesejada acontecer, mas você tem que reagir bem, reagir negativamente, digamos assim, né, para que a pessoa não sinta que tu não sabe ali o que tá acontecendo. Tem muitos encontros que são bacanas também. Uma vez eu quase fui pra uma festa com 4 meninos, porque aconteceu de eu começar a fazer o autostop muito tarde e tá numa região que as pessoas não tinham o hábito de fazer autostop, era no meio das férias, então tinha muita gente. Eu vinha da Bélgica, não quis passar por Paris, quis passar pela Alsácia. Então eu só encontrava belga, gente. Eu acho que os belgas não têm o hábito do autostop. Então no final da minha viagem já era tipo 10h30 da noite e eu tava numa estação e eu disse, meu Deus, 10h30 da noite eu ainda tenho mais 2 horas de estrada pra ir pra casa e como é que eu vou fazer? E aí eu vi 4 meninos saindo do McDonald's, que era a única coisa que tava aberta naquela estação, e eu perguntei pra eles, ah, vocês não podem me levar, vocês estão indo pra onde? Daí eles disseram, ah, tá, tudo bem, e aí me levaram. Eu já tinha o meu saco de dormir, minhas coisas comigo e tal, e aí eu vi que eles estavam indo pra uma festa a 40 minutos da minha casa. Só que eles não iam realmente pra minha casa, então eu pensei, ah, meu Deus, ficar 1h da manhã pedindo carona vai ser complicado essa hora, né? Eu perguntei pra eles, ah, não posso ir com vocês pra festa? E quase fui pra festa com eles, e no fim das contas não fui, eles me deixaram num outro ponto, e eu levei 1 hora, porque o lugar que eles me deixaram não era muito estratégico, então pense bem aonde você pede para as pessoas te levarem. Melhor ficar um pouquinho mais longe do local onde você quer ir e ter a chance de que alguém pare pra te buscar, do que avançar, mas ficar bloqueado nesse local. Inclusive, eu tinha um conselho de uma amiga minha que era ficar entre 2 grandes cidades, não muito perto de uma ou de outra, porque as pessoas que recém saíram de uma grande cidade não vão fazer uma pausa imediatamente. Elas vão fazer uma pausa 1 hora depois, então não ficar assim do lado de uma grande cidade, né? Levar um tempinho antes de dar uma parada. Outra coisa que aconteceu assim de não muito agradável foi um caminhoneiro espanhol que nunca tinha pego ninguém em autostop e perguntou, mas você tá fazendo isso sozinha? Mas como é que é? Não sei o que, não sei o que. Não, mas eu posso te avançar. Só que aí você imagina, né, gente, um caminhão a 80 km por hora e o cara chato, que não falava muito bem francês. Eu disse, se tu quiser a gente pode falar espanhol. E aí ele começou, ah, meu Deus, mas você ainda fala espanhol, você é a mulher da minha vida. Não, mas eu não vou te deixar em tal ponto, eu vou te levar pra Espanha, que lá em casa eu tenho uma casa com piscina, com não sei o que. E eu disse, não, tu vai me deixar em tal ponto sim, porque eu não vou ir para a sua casa com piscina, não. E aí ele brincava, a gente ria e tal, e uma hora eu falei pra ele, olha, está pesado. E aí ele parou, ficou quieto e tal, e depois eu falei pra ele, eu gostaria que tu me deixasse na próxima estação, porque eu precisava avançar, foi o mesmo trajeto que depois eu encontrei esses meninos que quase fui pra festa com eles. Teve um final de semana que a gente foi com os meus colegas aqui de casa, pra casa de um amigo nosso, em Haute-Savoie, que é uma região aqui montanhosa, e tinha mosquito! E tinha um festival, e o festival era na subida, assim, uns 4 quilômetros. Todo mundo tava acampado na casa do amigo, então a gente se preparava, se arrumava, botava fantasia, maquiagem, tudo umas coisas assim bem extravagantes, e ia pra estrada pedir carona em grupo. E aí, claro, grupo de 2, grupo de 3, e a gente ia vendo quantos espaços tinha nos carros e a gente se encontrava lá na frente do negócio todos juntos. Então isso sempre funcionava pra ir e pra voltar também, mesmo que tenha sido à noite, a gente conseguia pra voltar, como eu falei pra vocês, ou indo no estacionamento da saída, pedindo pras pessoas que estavam indo embora te deixar pelo menos num pedaço da rota, ou a gente ia caminhando mesmo, porque eram 4 quilômetros e era descida, era mais fácil pra descer todo Santo Ajuda, né? Mas como era de noite, a gente tava cansado, com uma amiga minha a gente fez isso e conseguimos carona direto até na frente da onde a gente tava acampado. Então sempre funciona, gente. Aqui na França não é como no Brasil, a gente tem medo no Brasil, mas ainda assim tem que confiar tem alguns lugares que dá pra fazer, dá pra pedir carona com o meu namorado. Uma vez a gente tava em Florianópolis, plena tarde, a gente foi fazer uma caminhada, uma trilha, e a trilha começava num lugar onde a gente tinha estacionado o carro e terminava num outro, longe de onde a gente tinha deixado o carro. Não era bem no local onde a gente tinha deixado o carro, a gente tinha caminhado muito já. Então a gente pediu carona em Florianópolis, no Brasil, e um senhor nos deixou quase do lado do nosso carro. Então
dependendo de onde tu tá, numa cidade turística ou que você não esteja sozinho no Brasil, talvez dê pra tentar. Mas eu não sei se no resto da Europa funciona, eu sei que na Espanha não funciona muito bem. Eu fui com uma amiga minha até Madrid, a gente pensou, de Madrid até o sul da Espanha a gente vai de stop. Nos disseram que era perigoso, que era muito arriscado fazer isso, então a gente foi pra um bar, pegou um BlaBlaCar, né, que é o covoiturage, que eu não sei se vocês conhecem, é carona paga, e fomos assim. Na Alemanha também não sei como é que funciona. Da Bélgica pra França você tem que passar por Paris, porque senão é mais complicado. E Amsterdã, saindo de Amsterdã pra vir pra França, é super difícil, porque as pessoas acham que tu tem droga na bolsa, porque Amsterdã, a venda de maconha, ela é legalizada, né, com uma certa quantidade. Então as pessoas não te pegam porque elas têm medo do transporte de drogas entre países. Fiz uma parte em Amsterdã e foi super difícil de que alguém me pegue. Inclusive foi um marrocano que me perguntou assim... Marroquino, não sei. Que me perguntou se eu tinha passaporte. E eu disse, tenho, mostro pra você. E ele, tá, me mostra teu passaporte, eu te levo. Porque ele disse, eu já sou do Marrocos. Se ainda por cima eu levo um outro estrangeiro, atravessar um país até o outro. Então tá essa coisa de, eu não quero problema pra mim. Eu mostrei pra ele meu passaporte, ele me levou. Então é muito legal, assim, tem muitos encontros doidos que tu faz, que tu não imagina fazer, que as pessoas te levam pra um lugar, pra outro. E dependendo de onde tu vai, as pessoas são super simpáticas. Então, eu aconselho vocês, se você não tem muita grana, que você tem tempo disponível e que tá cheio de vontade de viajar, põe um saco nas costas e vai de autostop. Esses foram então os meus conselhos para viajar pedindo carona pela França. Gostou do vídeo? Dá um like aqui embaixo, te inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo trazendo novidades e conexões de Brasil e França para vocês. Se tu já tem alguma experiência com stop, conta aqui pra gente nos comentários e me segue no Instagram também, que lá eu conto mais novidades do dia a dia pra vocês da minha vida aqui na França. Tchau, gente!